senhores membros da mesa, vereador, servidor, público presente, telespectador da TV Câmaras, internauta, uma boa noite a todos. Às 18h20, declaro aberto a presente audiência pública destinada a tratar do descarte de resíduo de construção conforme edital número 12/2025, publicado no Boletim Oficial do Município número 1673, de 17/10/2025, página 41. Registro que essa audiência pública é conduzido pela Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos e Urbanismo desta Casa, aqui representado pelos vereadores Paulinho dos Condutores, presidente, Jean Araújo, relator, e Sil Farne, da cidade de Salvador, membro. Cumprimento e agradeço a presença dos representantes das secretarias municipais convocados para colaborar com o tema. Secretaria de Governo, representado pelo senhor Roberto Abreu, Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, representado por Rogério Costa Mâncio, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, representado pelo senhor Gustavo Palau, Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria e Urbanismo, representado pelo secretário engenheiro Felipe Vilas Boa. Agradeço também a presença de demais autoridades e do vereador Hernande Barreto, vereadora Maria Amélia, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Daniel. E dos servidores de todo o público que nos assiste pela TV Câmara, Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Senhoras e senhores, essa audiência pública hoje, aqui é para a gente debater em relação ao descarte de resíduo aqui na nossa cidade. Nós sabemos que aqui na nossa cidade nós temos essa dificuldade. Hoje a população nos cobra muito em relação ao descarte de material, ao descarte de resíduo. A gente tem um problema grande aqui na nossa cidade, que muitas vezes não tem local de estar jogando. E a gente tem aqui na nossa cidade, a gente sabe que aqui na nossa cidade, cada dia que a cidade cresce, as pessoas constroem, as pessoas fazem a reforma na construção civil e, muitas vezes, aqueles que são contratados para fazer esse trabalho, para retirar esse material, muitas vezes se encontram em situações difíceis, muitas vezes não tem aonde descartar, não tem aonde jogar. E hoje essa audiência pública é justamente para isso, para que a gente possa debater, para que a gente possa ouvir as pessoas que são diretamente envolvidas, que tragam-nos sugestões, e aqui hoje está todas as secretarias justamente para isso, para que a gente possa discutir, para que a gente possa achar uma solução. Por isso eu convido os representantes da Secretaria Municipal a realizar, e chamo aqui agora para fazer, num tempo médio de 10 minutos cada uma, iniciando pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Boa noite a todos. Há uma união entre as secretarias de Meio Ambiente e de Infraestrutura. Eu sou lá da Secretaria de Infraestrutura, meu nome é Marcelino. Eu trabalho lá na Diretoria de Limpeza Pública, que cuida da gestão dos resíduos sólidos na cidade, através do aterro sanitário. Então, cumprimento a todos que estão aqui, as autoridades, aos vereadores, aos presentes e as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara. Hoje, a gente vai falar sobre resíduos sólidos, especialmente os resíduos de construção civil. Você vai colocar o slide? Então, só reforçando para vocês, a Secretaria de Infraestrutura que faz a gestão dos resíduos, e a Secretaria de Meio Ambiente trabalha em conjunto na parte dos licenciamentos e da fiscalização. Existe uma classificação desses resíduos, classe A, classe B, classe C e classe D.
Hoje nós fazemos a gestão dos resíduos sólidos. Eles vão da classe A até a classe C. Os resíduos classe D são os resíduos perigosos. Esses resíduos são geridos por empresas especializadas em fazer a destinação correta, né? Os resíduos classe A, que são os resíduos de construção civil, que são os derivados, né, de restante de obra, de pavimentação, etc. Esses resíduos, eles são recebidos nos leves, nos locais de entregas voluntárias, né, quando oriundos das residências. Então, as pessoas, os munícipes da cidade, podem levar esses resíduos até os leves. Eles são encaminhados lá para o aterro sanitário, e lá no aterro sanitário ele é processado e é produzido o intertravado ou cascalho para as estradas rurais. A forma correta de levar isso no leve é levar separado, né? Não levar o resíduo misturado com papel, madeira e tudo mais, porque quando ele vai muito misturado, a gente não consegue fazer o aproveitamento disso, a gente tem que descartar direto no aterro. Então, nos leves, as pessoas, quando chegam lá, elas recebem as orientações, né, para colocar nas caçambas, e aí a gente faz o transporte dos leves lá para o aterro sanitário. Além dos resíduos, né, de construção civil, a gente tem os resíduos volumosos. Esses resíduos volumosos são os provenientes de mobiliário de casa, colchões, resíduos de podas de árvores, resíduos de, enfim, móveis no geral, eletrônicos e tudo mais. Esses volumosos podem ser entregues no leves, até 1 metro cúbico por pessoa, pode levar lá no leve, né? Além disso, a gente tem o catatreco, que faz a coleta semanal na cidade. Segunda e terça, quinta e sexta, ele é feito seguindo um cronograma da secretaria. De quarta-feira, as pessoas ligam lá e fazem o agendamento para a gente retirar na casa das pessoas. E a coleta seletiva domiciliar, que já é um resíduo domiciliar, que a gente faz a coleta na cidade e encaminha para a cooperativa fazer a reciclagem. Aí são os endereços dos leves, né, que a gente tem. Hoje a gente está com 8 leves na cidade, né, que pode receber esses resíduos sólidos. No Jardim do Vale, Jardim Santa Maria, Jardim Flórida, Alto Santana, Parque Meia Lua, Jardim Elza Maria, Parque Imperial e Cidade de Salvador, né? Esses leves são abertos de segunda a sábado, das 7 às 19 e o sábado das 7 às 18. Depois, aos domingos, são 5 leves que ficam abertos, das 8 às 15 horas, que é o do Jardim do Vale, Santa Maria, Jardim Flórida, Alto Santana e Parque Meia Lua, que os munícipes podem levar os materiais até lá, né? Então, é isso que a gente tem para falar sobre os resíduos sólidos, né, provenientes de construção civil e como que a gente recebe eles lá nos leves. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Muito obrigado. Que agradeço a explanação. Convido agora a Secretaria de Segurança. Vai continuar com a gente ainda, do meio ambiente. Só para finalizar. Boa noite, eu sou o Vinícius, eu estou como assessor lá na Secretaria de Meio Ambiente. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre a fiscalização ambiental. Nós fizemos um slide unificado entre infraestrutura e meio ambiente, pois esse assunto é um assunto que nós trabalhamos em conjunto entre as secretarias e, como o Marcelino disse, na Secretaria de Meio Ambiente a gente fica cuidando então da parte de licenciamento ambiental
das indústrias, né? E, consecutivamente, a gente também gerencia os resíduos dessas indústrias, dessas empresas, ou melhor dizendo, para onde vão esses resíduos. Então, se uma indústria ela faz uma obra e gera um resíduo de construção civil, ela precisa comprovar isso através de documentação para onde está indo esse resíduo. Isso precisa ser apresentado também perante o município. E eu vou falar um pouquinho sobre a fiscalização que o município faz em relação a toda a parte de descarte irregular de resíduos. Consegue colocar ali? Volta um para mim, Marcelino, por favor. Tem que voltar um só para eu, antes de falar de finalidade. Isso. Então, a fiscalização ela é feita exclusivamente pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, quando se trata de resíduos sólidos. Recentemente, a gente teve uma grande conquista aí, que foi o decreto 355 de 2025, onde a GCM, a Guarda Municipal, ela vai também atuar auxiliando a Secretaria de Meio Ambiente para fazer essa fiscalização dos descartes irregulares dos resíduos de construção civil e algumas outras demandas também. Quando a gente fala de resíduo de construção civil, foi legal que o Marcelino ele ressaltou, porque muitas pessoas confundem, né, outros descartes de outros resíduos com resíduo de construção civil. Então, basicamente, o RCC ele é resto de obra, é o entulho. Quando a gente fala de coleta seletiva, de móveis, de colchão usado, de cama, né, enfim, não se trata de resíduo de construção civil. E esses tipos de descartes, a pessoa descartou um sofá numa área verde ou numa praça. Não é a Secretaria de Meio Ambiente que faz a fiscalização, mas sim a Secretaria de Posturas, tá? Ou desculpa, a unidade de posturas, a fiscalização de posturas. Então, a nossa secretaria ela faz a fiscalização exclusiva dos resíduos de construção civil. Então, é legal deixar isso claro também, tá? Que às vezes o pessoal confunde. E como que é feito, então, essa fiscalização no município? Nós recebemos denúncias, né, que elas podem ser feitas anônimas, através dos canais de atendimento da prefeitura. O munícipe ele pode, no Atende Bem presencial, ele pode ligar no telefone da prefeitura, no 08.016 3010, ou ele pode também fazer uma denúncia anônima pelo site da prefeitura mesmo, pelo Atende Bem online, dizendo o endereço, né, onde foi o descarte irregular, e se a gente comprovar a pessoa que fez esse descarte, a gente consegue autuar essa pessoa e conscientizá-la de não fazer o descarte de forma incorreta. Essa fiscalização ela acontece das seguintes etapas, né? Então, a gente recebe a denúncia na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, nós vamos em loco, fazemos a vistoria, registramos com foto e só no momento que a gente realmente constata que teve aí um descarte irregular, de que teve aí algo que, né, prejudicou o meio ambiente, a gente vai dar uma notificação para a pessoa que fez esse descarte. Uma das ações que a fiscalização ambiental ela adota é de sempre mostrar para a pessoa que fez aquele descarte irregular que ela tem outras opções, que ela pode levar no leve, de que ela pode entregar esses resíduos, inclusive nos domingos, inclusive nos sábados, que os leves da prefeitura eles são abertos para receber os resíduos. E a gente tenta sempre conversar isso com a pessoa que a gente vê que foi autuado. As penalidades hoje, que são previstas em lei para quem faz o descarte irregular dos resíduos de construção civil, que competem à nossa Secretaria de Meio Ambiente, seria uma multa financeira, que ela pode variar aí do tipo e da quantidade dos resíduos que foram depositados e do local também. Quando um descarte ele acontece na beira de um rio, ele pode ter um agravante, porque ele afetou uma APP, ele afetou uma área de proteção ambiental. É diferente de um descarte que acontece aí próximo a uma via ou uma avenida, enfim. E aí a gente também pode dar a obrigação para a pessoa que fez o ato de descarte irregular de remover esses resíduos e descartar eles de forma correta. Então, muitas vezes, antes de aplicar a multa, a gente dá a chance para a pessoa
fazer a remoção dos resíduos, descartar nos leves da prefeitura e nos informar. Olha, a gente já fez o descarte dos resíduos da área tal e nós já descartamos de forma correta. Quando a gente recebe essa notificação de que a pessoa fez o descarte correto, a gente volta no lugar e constata aí que realmente ele fez aí o descarte correto, ele retirou os resíduos. E aí isso não implica em multa para ele. Só mais um pouquinho, quando ele tem uma reincidência, né, a mesma pessoa faz 2 vezes o mesmo descarte, a multa pode gerar aí uma sanção um pouquinho maior, tá? E aí também tem a questão de ir para o Ministério Público, quando se trata de áreas de preservação permanente, e uma outra série de adoções que nós também podemos adotar com previsão na legislação. Então, na questão da fiscalização ambiental perante o município, são essas as ações que nós fazemos. Obrigado aí pela oportunidade. O próximo, Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Vou ajustar aqui. Tá certo, Maria Amélia, nessa altura aqui? Bom, boa noite a todos, boa noite, Paulinho. Cumprimento a todos os presentes pela sua autoridade. Da Secretaria de Segurança, ampliando do que o Vitor acabou mencionando, a gente tem 3 braços de atuação, não somente junto com a Guarda na Patrulha Ambiental, que hoje está capacitada para atuar na parte de proteção ambiental. Todos os nossos guardas são capacitados também para atuar em posturas. Então, não somente a unidade de fiscalização de posturas, mas também toda a nossa Guarda atua nesse setor. A gente também tem como apoio o Centro de Operações Integradas, o COI, que ajuda no monitoramento dessas infrações, porque elas, além da parte de descarte de obras específicos, que é o tema do debate hoje, todo outro descarte de resíduos sólidos, quem cuida realmente é a questão de posturas, o Código de Posturas 068/2008, em que era a Secretaria de Segurança. Então, a gente faz a frente de fiscalização, tanto com a unidade específica, que é a unidade de fiscalização de posturas, também com a Guarda e com o COI. E essa prática, via de regra, ela é bem importante a gente poder ajudar a não proliferar ou gerar impactos maiores pela permanência do descarte no local, é de acionar os membros competentes que, por exemplo, em dias normais, você pode acionar via 153 ou pelo Atende Bem, mas em horários diferenciados ou horário noturno, podem acionar a GCM através do 153, o telefone 153, que a gente vai até o local constatar o flagrante e consegue atuar tanto pela questão criminal, como também pela questão do Código de Posturas, que nossos guardas estão habilitados a atuar. Mas, referente ao tema de hoje, especificamente para a parte de obras, é a competência realmente das outras secretarias, mas tudo que for excedente a isso, qualquer outro tipo de resíduo descartado, como foi o exemplo aqui, um sofá numa praça, um colchão velho numa rua, num terreno, numa área aberta da prefeitura, é a fiscalização de posturas com o apoio da Guarda e com o apoio do COI. É isso. Próxima secretaria, Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria. Já falou? Falou junto, né? Compartilhado lá, né? Secretaria de Governo, senhor Roberto Abreu. Boa noite a todos, Paulinho dos Condutores, presidente, Jean Araújo, seu Farne, que estão compondo a mesa. Boa noite, nobres vereadores, Daniel Mariano, Valmir do Parque Minha Lua, nossa vereadora Maria Amélia, Hernani Barreto. Obrigado pela presença nessa audiência pública importantíssima para a nossa cidade. Hoje a gente está falando um pouco sobre resíduos sólidos, mas a gente precisa mencionar que nós moramos em uma cidade e a cidade é composta por todos nós, e nós temos direitos e deveres, né? É importante citar que, infelizmente, o poder público não consegue colocar um leve em cada bairro ou em cada cidade. São mais de 150 bairros, então a gente precisa regionalizar esses leves, e atualmente nós temos 7 leves na nossa cidade, que recebem de maneira gratuita os resíduos sólidos feitos pelos moradores. As empresas que geram esses resíduos sólidos, ela tem por obrigação legal ela destinar esses resíduos
para os seus fins. Então, todas as empresas, indústrias, elas são obrigadas por lei a destinar esses resíduos. O leve é feito mais para as pessoas moradoras de Jacareí que não têm aonde colocar esses resíduos. E confirmo e falo que é de maneira gratuita que o município faz isso, só que para o município existe um custo e a gente precisa manter esse serviço sempre da melhor maneira possível. Por isso que alguns leves funcionam sábado e domingo, para atender toda a população aqui de Jacareí. Convoco a todos os munícipes que estão nos ouvindo a procurarem sempre a destinar esses resíduos para os leves. A gente sabe que, às vezes, um leve está fechado, procure encaminhar para o outro que está aberto, para que a gente possa deixar uma cidade mais limpa, mais organizada, nós cuidando do nosso meio ambiente. A cidade é feita por todos nós. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Se a minha casa gera algum resíduo, eu tenho a obrigação de encaminhar esse resíduo para o lugar adequado. Nós precisamos saber que nós moramos numa cidade e todos nós temos esse dever como cidadão. A Secretaria de Governo, ela procura articular todas as secretarias para que trabalhem de maneira conjuntas. Vocês ouviram aqui que cada secretaria tem a sua pauta específica, mas isso não significa que nós trabalhamos de maneira desarticulada. Ao contrário, nós trabalhamos de maneira articulada. Quando uma secretaria percebe que a demanda não é dela, mas ela transfere essa demanda para outra secretaria, para que a gente possa, de fato, entregar o melhor serviço a todos os munícipes. Sabemos que a nossa cidade tem alguns pontos viciados, que a gente sabe que as pessoas fazem esse descarte irregular, mas a gente procura fazer através do NEA, essa conscientização para que as pessoas parem de jogar os resíduos nesses pontos viciados. Precisamos sim ampliar os leves, sabemos disso. Região Oeste, lá 1º de maio, 22 de abril, Igarapés não tem um leve naquela região, nós sabemos disso, mas sabemos também que um leve precisa em torno de 800 a 1.000 metros quadrados para sua implantação. E achar uma área pública com esse fim é muito difícil para o município. Também sabemos que podemos cada vez mais avançar e nós precisamos que a população, de fato, entenda e compreenda que a responsabilidade é de todos, do poder público e também dos munícipes, para que a gente possa fazer com que esse descarte seja feito de maneira correta. Quero agradecer a todos os presentes, todos que estão aqui na galeria, para que a gente possa fazer um bom debate aqui essa noite e boa noite a todos. Agradeço pela explanação. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer pergunta e questionamento, sendo o tempo interrompido durante as respostas. E após a fala dos vereadores, a gente abre para o público presente para fazer as perguntas. Gostaria de agradecer a todo o secretário, o presidente, o Paulinho dos Condutores e os vereadores presentes. A região que mais precisa de leve, que mais eles cobram a gente. Jardim Rio Comprido. Conjunto 1º de Maio, Bandeira Branca 1 e 2, região Cidade de Salvador, Chácara Reunida Igarapés, Pagador de Andrade e Jardim Veranejal, Irajá e Vila Branca. Como que pode, por exemplo, tem que ter um leve lá, como que pode, o cara vai construir e pagar um carroceiro ou um cara num caminhão pequenininho para vir trazer de lá até a Nova Jacareí? Qual o preço que vai ficar essa obra para quem está construindo? Então, eu gostaria de deixar aqui claro para o secretário, se pudesse fazer isso, que não faça o leve, vamos supor que não faz o leve,
mas pega uma área que é da prefeitura, limpa ela e destina para eles colocar lá. Porque tem muitos carroceiros que ali vive ganhando dinheirinho para cuidar da família. Vai lá, não precisa deixar na rua. Vamos fazer o exemplo do Rio Comprido. A rua Distrito Federal. Quantas de vezes fui lá tirar foto? Toma conta da rua, porque não tem onde deixar. Se tivesse, a prefeitura for lá, escolhe uma área lá, limpa a área, fala, você vai jogar neste local aqui. Aí vai melhorar mais. E tem outros leves, mas não dá para pagar, o cara que vai construir, pagar um rio de dinheiro para ficar catando os entulhos e levando naquele local. A obra sai mais caro para ele nessas condições. Quero aqui também fazer uma pergunta aqui, o secretário do Meio Ambiente. Quando a gente fez as reuniões das praças, quando vai mandar o projeto para cá para construir, para dotar a praça? Porque quando o cara adota uma praça, ele fica de olho. Quando a pessoa for jogar ou leva para cá, a praça é minha. Calma aí, eu dotei essa praça aqui. Senão ele não tem condições de chegar no munícipe e falar para ele assim, olha, não pode jogar aí. Levo o folheto, chega lá e fala, eu adotei a praça é minha. Não tem nada a ver com a prefeitura. Aí fizemos as reuniões, até o projeto até agora não chegou. Gostaria que você me respondesse para encerrar, senão passa os 5 minutos e eles apitam ali. Olá, boa noite a todos presentes. Eu cumprimento aqui a mesa, né, na figura do Paulinho, presidente, os demais vereadores e autoridades aqui presentes, secretários e servidores aqui. Valmir, muito bem lembrado, é um projeto do qual já comentamos no passado. Esse projeto já está com a ATL, né, que é a parte jurídica do município, né? E eu acredito que isso deva vir muito breve para cá, não é algo do qual eu tenho prerrogativa para responder, mas esse projeto de lei já foi feito, ele está com a TL para a parte de análise e acredito que muito em breve fará jus aos senhores vereadores aqui, nobres legisladores, que poderão opinar e votar sobre essa importante lei para o município, onde vai dar possibilidade às pessoas interessadas em adotar as suas praças, cuidar delas, como diz o nobre vereador. Assim, talvez tenhamos consciência de que muitas pessoas não jogarão lixo se elas estiverem sendo cuidadas. Mas isso já está com a TL, acredito que muito breve estará com os senhores aqui. Se Deus quiser. Então, quando foi feitas as reuniões desse projeto, eu deixei claro que eu estava nas reuniões, quem tiver mais de 60 anos, passou de 60 anos, pode adotar a praça. Se caso ele chegar um dia a falecer, que vai falecer mesmo, não adianta, já fica a praça no nome dele para colocar uma placa, essa praça foi minha, e eu vou deixar essa placa aqui como lembrança para a minha família. Passou de 60 anos, não pode ser antes de 60 anos. Então, passou de 60 anos. Eu estou com 72, então eu gostaria já de adotar a praça do meu filho lá, que faleceu, faz 4 anos e pouco, já adotar a praça do Parque Minha Lua, podia, que eu morrer, ficar junto com ele lá naquele local. Obrigado a todos. Próximo vereador. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar quem está nos assistindo em casa, cumprimentar a mesa diretora, os demais vereadores, cumprimentar o nosso secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Rogério Costa Manso, cumprimentar o secretário de Governo, Roberto Abreu, Felipe, secretário de Infraestrutura, e o Palau, que está representando aqui a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura e as pessoas que hoje vieram aqui prestigiar essa audiência pública que trata do descarte de resíduo de material de construção civil. Só que, na verdade, o que nós temos que tratar é o descarte inadequado. E passa, no meu ponto de vista, sobre 2 vertentes. Primeiro, gostei muito que o Roberto falou do NEA, né? O pessoal que não conhece, é o Núcleo de Educação Ambiental.
a gente fala de uma questão cultural. Eu, que ando bastante na zona rural, pedalo na zona rural, Rogério também, um ciclista também, sabe que, a respeito desse tema da construção civil, a gente tem uma grande dificuldade na zona rural, porque dentro do perímetro urbano, isso não acontece com tanta frequência. Mas, além da questão cultural, que a gente tem que intensificar um pouco mais a educação das nossas crianças, pensar nas futuras gerações, a gente percebe que o poder público e a sociedade civil, que tem uma responsabilidade compartilhada, tem que buscar mecanismos para minimizar. E aqui eu quero falar mais sobre a responsabilidade do poder público, que eu acredito que seja o nosso dia a dia. Me refiro aqui aos leves. Vou pegar como exemplo o leve do Alto de Santana. A gente tem um problema frequente lá no leve do Alto de Santana. Porque aos finais de semana, que tem um funcionamento, se eu não estiver enganado, das 8 até as 17, das 7 até as 18. Só que, passado esse horário, o pessoal começa a descartar ali nas calçadas. E criou um hábito ali, criou uma rotina isso. No domingo, você vê ali as famílias indo para lá, então você tem até uma questão social envolvida, mas eu acredito que nós temos sim, Palau, condição de juntar forças, vocês da Secretaria de Segurança, envolvendo as demais secretarias, pensar também, Rogério, na possibilidade talvez de intensificar num primeiro momento a presença de um agente público para orientar e a gente mudar essa cultura ali. Eu não sei se acontece nos outros locais de entregas voluntárias, mas ali no Alto Santana é frequente. Domingo ali acaba sendo algo até triste de ver. Pessoal brigando pelas coisas que outros levam, né? Então você tem as pessoas que levam, aqueles que já ficam lá esperando. Então, se a gente conseguir mudar essa fotografia, vai ser muito positivo para aquela região toda ali do Califórnia, principalmente para os moradores do Alto de Santana que convivem com isso. Acaba até, talvez, aí tendo um reflexo na questão da saúde pública, embora já na segunda-feira a gente vê o maquinário trabalhando. E aí tem a participação da infraestrutura, que talvez tenha que deslocar um equipamento para lá, gastando diesel, gastando tempo do funcionário, que poderia otimizar em outra área. E eu concluo aqui a minha fala, dizendo a respeito dos profissionais que a gente sabe que sobrevivem, né? Tem como fonte de renda o carreto. A gente votou recentemente nesta casa a vedação da utilização da tração animal, que nós, enquanto poder público, que a gente se aproxime e busque alternativas para essas pessoas, que a gente gere oportunidades, porque senão a gente vai continuar tendo problemas e as pessoas precisam sobreviver, não que elas estejam fazendo certo, mas se elas não tiverem um direcionamento, cai no início da minha fala, é uma questão cultural, eles já carregam isso de geração a geração. Então, muito obrigado e agradeço pela explanação que foi feita aqui no dia de hoje. Próximo vereador. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, cumprimentar aqui as autoridades presentes, cumprimentar a todos que nos assistem em casa e cumprimentar todos vocês aí presentes. Gente, eu moro no Cidade de Salvador há 31 anos e a população vem sofrendo há anos com o descarte irregular que tem na Norival Soares, Egídio Vale e o final da Campos do Jordão. Sem falar, né, na subida do morro, onde tem mais ou menos uns 40 caminhões de entulho jogado, também, né? E acho que na Nilo Máximo também, numa entrada lá, tem caminhões de entulho jogado. E aí eu pergunto,
tem igual foi citado aqui agora há pouco, e tem um leve no Cidade Salvador. Só que muitas pessoas que moram ali em cima não sabem desse leve. Porque o leve fica próximo à ambiental, na rua, acho que é a Rua Cruzeiro. Não, na Rua Bom Jesus, próximo ao Jardim Real. Só que é um leve que não funciona. Então a população pergunta, gente, até quando nós vamos ficar esperando que... Eu já venho lutando, mesmo antes de ser vereador, desde 2018, lutando para trazer esse leve para Norival Soares, que fica entre 3 bairros populosos, que é Jardim Santa Marina, Cidade Salvador e Parque dos Príncipes. Então, o que vai acontecer? Com o leve nesse local, vai evitar essas pessoas de estar descartando esse entulho, né, que eu já vi várias vezes, né, a Secretaria de Infra está lá indo com caminhões, maquinários pesados e tirando vários caminhões de entulho desse local. Aí eu pergunto, o que sai mais caro? Mudar um leve que tem no Cidade de Salvador, no final da Rua Bom Jesus, né, e colocar esse leve na Norival Soares com a Pindamonhangaba, dá cruzamento Norival com a Pindamonhangaba. Lá nós temos um espaço muito grande, uma área pública, eu acredito que vai mudar muito a vida daquelas pessoas, né? Sem falar que as pessoas não vão mais precisar jogar entulho naquele local, porque para muitos ali, eles não sabem que existe esse leve ali naquele local. Muitas vezes eu cheguei e levar o entulho naquele local, tem que voltar para trás. Chega lá, a porteira está baixada, né? Eu acho que muitas dessas pessoas aqui que estão aqui, sabe disso também, eu acredito que já foi lá, né, descartar algum entulho naquele local, chegou lá, a porteira está fechada, tem que voltar para trás, né? Diferente de muitos leves que tem na cidade, igual o Jardim Paraíso, porteiras abertas, você chega lá a hora que até às 19 horas, né, eles vão atender, e só que o Salvador está diferente. Então, eu pergunto para o Felipe aqui, se há possibilidade, inclusive nós fizemos uma indicação, nosso prefeito Celso Florencio, né, a possibilidade de estar mudando esse leve, que é no Cidade de Salvador, né, no final da rua, para a Norival Soares. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, público presente, secretários e quem nos assiste na TV Câmara. Silfarm, referente ao leve do Cidade de Salvador, ele fica, acho que para quem não conhece, ele fica no aterro sanitário, então ele fica lá, se encontra no aterro sanitário. A cancela é mera controle de acesso, porque como você entra num ambiente controlado, eles precisam ter esse controle de acesso, por isso que a cancela fica fechada. Referente aos horários, eu acho que a gente pode ver certinho o horário de funcionamento desse leve, inclusive a gente intensificar a fiscalização para saber se eles estão cumprindo o horário. Nós conseguimos ver também se conseguimos alterar o horário, se for o caso, da demanda, a princípio, tá? Para a gente solucionar esse problema da entrega do material lá no aterro. Referente ao terreno da Norival Soares com a Pindamonhangaba, nós estávamos conversando aqui agora, nós estamos fazendo o levantamento da área para a gente saber se essa área é institucional, se essa área é área de lazer, se ela é área verde. Para a gente poder construir um leve nesse local, a gente precisa ver exatamente o que é essa área, tá? Então já está em estudo, já está no governo, já está com Roberto Abreu, ele já está vendo isso. Obrigado, Felipe. Obrigado, Roberto Abreu. Próximo vereador. Boa noite a todos. Boa noite, secretários, servidores, você que assiste a gente de casa, também o público aqui presente. Eu tenho uma primeira pergunta, não sei quem pode responder. Nós estamos tratando hoje do descarte de resíduos de construção. E algo que eu nunca imaginei, mas já imaginei, mas agora me veio essa vontade de perguntar, porque eu não sei onde é descartado. As pessoas que trabalham com caçamba, onde é que elas descartam os resíduos de construção? Porque aí é um volume grande, né, de resíduo, não é no leve que está depositado. E no leve é até 3 metros cúbicos, é isso? 1 metro. 1 metro cúbico, ok. Então, onde é, Felipe?
Boa noite, vereadora. As empresas descartam esse material em empresas credenciadas. Não é no aterro sanitário, não é no município de Jacareí. Normalmente é mandado para São Paulo, onde eles pagam esse transporte e essa destinação. Então, não passa pelo município. A empresa é responsável, ela é geradora, ela é responsável por gerar, transportar e descartar. Então, né, a título de curiosidade, se você gera um volume alto, você paga esse transporte e esse transporte final, quando você entrega esse volume, a empresa que recebe entrega um certificado para quem entregou do descarte regular do entulho gerado. E para quem está nos assistindo também, eu acho que é válido lembrar que 1 metro cúbico, acho que cabe numa caçamba de saveiro, por exemplo? Aproximadamente isso. Uma caçamba de saveiro tem aproximadamente 700 metros cúbicos. Então, é um pouquinho mais. Não, 700 não. 700 metros cúbicos 700 não. litros, desculpa, 700 litros. Okay. A caçamba tem 700 litros e 1 metro cúbico dá um pouquinho mais do que isso. Ok. Só para consertar. O nosso grande desafio, realmente, é o pequeno, já que o grande ele tem o local correto para descarte. O pequeno descarte é que está causando realmente um transtorno para o município em diversos lugares. Inclusive, nós tivemos uma denúncia, mas, infelizmente, por vídeo próprio, que até é algo para a gente pensar enquanto vereadores, um vídeo de uma pessoa comum não foi válido. Porque ele percebe que toda vez é descartado no mesmo lugar, ali para quem vai na rodovia Nilo Máximo, entra onde tem o Expoagro, o Sindicato Rural, na primeira, à esquerda, que vai dar no Mirante do Vale. Ali é um grande lugar também onde as pessoas fazem descarte irregular. E o proprietário colocou uma câmera, mas quando eu entreguei para alguém, e disseram, olha, não é válido. Então, a gente pensar que uma maneira da gente também fiscalizar, junto com os munícipes da cidade, como o próprio vereador falou, a Avenida Campos do Jordão, que é um cruzamento entre Santa Marina, Cidade do Salvador e Parque dos Príncipes, é triste. O morador ele colocou a câmera, mas a câmera dele não vale. Então, assim, a prefeitura vai, faz a limpeza, tira a máquina, faz todo o processo e, em minutos depois que o caminhão sai, já chega alguém com um pequeno resíduo, com pouco resíduo, e faz o descarte incorreto. Ou seja, esse pequeno, se ele vai com o carro, porque lá é uma subida, né, vereador? Ele não deve subir aquilo com piruzinho, ele não deve subir aquilo de bicicleta, ele sobe com o carro. Pô, se o cara está com o carro, se a mulher está com o carro, custa já levar num leve? O leve está distante? Está distante. Mas está de carro, não está a pé, não está levando a lata no braço. Então, assim, é um grande desafio para o município. Eu até peço licença para entender de onde são os senhores. Caçamba. Então, é caçamba caminhão. Ah, tá. Não, mas vocês são... vocês têm caçamba, empresa de caçamba? Então, não é com a gente, não é no município que vocês descarregam, como o secretário falou. Vocês descarregam em outra cidade. Qual é a empresa que compra? Não? Mas quantos metros cúbicos vocês recolhem? Entendi. Ah, tá, ok. Só para eu entender, porque eu não entendi a logística deste movimento hoje. Por isso que a gente fala como vereador, porque a gente roda a cidade, e a gente está na Câmara, mas não foi um pedido da Câmara, foi o único vereador que excluiu, que fez pelo movimento da Comissão de Obras. Foi avisado, foi o discurso, mas eu não sabia, para mim era a própria prefeitura que tinha solicitado. Mas está tudo bem, a gente está aqui para esclarecer, né? A gente está na Câmara, mas nem tudo a gente tem conhecimento dentro da casa.
né? Nem tudo a gente tem conhecimento, mas está tudo bem. A gente veio para poder ouvir vocês, né? Entender qual é o anseio, porque eu acho que foi movimentado para ouvir vocês, não mais assim o que a prefeitura ou nós vereadores temos para falar. A gente sabe do que a gente enfrenta enquanto legislador dentro do município. Os desafios que nós temos para ajudar essas pessoas onde os descartes são feitos de forma incorreta, que não é o caso de vocês, certo? Não é sobre isso, e nem sobre leve, talvez, tá? Mas a gente vai ouvir vocês e a gente vai saber o que vocês querem dizer a gente, tá bom? Próximo vereador. Uma boa noite a todos os presentes, todos os secretários, Rogério Costa Manso, Roberto Abreu, Felipe Vilas Boas, Gustavo Palau também, que está aqui presente, todos os servidores dessa casa, da prefeitura que estão aqui, do meio ambiente, da infra, que bom que vocês vieram. Uma boa noite especial também para nossos profissionais, né, os caçambeiros, caminhoneiros. Eu acho que esse momento aqui é importante para a gente poder discutir boas políticas públicas para a cidade, né, e a gente entrar em consenso com um diálogo bom para a gente poder chegar a um consenso comum. E eu queria já agradecer vocês pela explanação de vocês, muito boa, muitas informações importantes que vocês passaram aqui, e a gente não tem todo o conhecimento, né, às vezes, né? E também deixar aqui algumas sugestões para vocês, como prefeitura também, para a gente poder aperfeiçoar esse nosso trabalho na cidade. O Rogério, o Roberto e o Felipe, que são secretários, né? Eu acho que reforçar a importância da gente ter um leve na região do Igarapés, em 1º de maio. A gente sabe que lá não tem. O desafio é encontrar um terreno, né, para colocar um leve lá. Se a gente conseguir encontrar junto, vai ser legal, porque é uma região que não tem. O Roberto conhece bastante lá também, né? E o pessoal lá tem bastante descarte em locais que, às vezes, são locais que não são os corretos, né? Mas por falta de local apropriado, né? Então, se a gente puder estudar essa possibilidade, seria legal para a gente poder colocar um leve naquela região. E outra questão importante também, que eu queria pedir para vocês, para a gente poder também reforçar a operação Catatreco no município, que a operação Catatreco é fundamental para a cidade também, mas se a gente puder reforçar essa operação na cidade, vai ser de grande importância para que a gente possa aí ter mais passagens nos bairros, né, com o Catatreco, e assim reduzir cada vez mais, né, esses descartes de material, de madeira, concreto, né. A gente sabe que o leve é importante, mas a operação Catatreco também ela é de fundamental importância para a gente poder reforçar essa limpeza na cidade. E uma sugestão aqui, deixo para o Gustavo Palau, que eu acho que é o diretor do COI, Gustavo, correto? Já foi, agora é o Boa, né? Mas a gente tentar ver a possibilidade, Palau, da gente tentar reforçar nos locais que tem o leve para colocar as câmeras do COI. Eu sei que a câmera tem todo um estudo técnico para isso, para colocar nos locais corretos, né? Mas eu acho que o leve é um local que para a gente seria importante colocar a câmera também. Se for possível, futuramente, com o COI 2.0 agora, a gente reforçar esse aspecto da câmera para reforçar esse monitoramento, Gustavo. E também a questão da GCM também. Eu sei que vocês têm um trabalho já muito forte na cidade, tem que fazer muitos patrulhamentos em próprios públicos, né, em locais também, em segurança, mas também reforçar com você, que você está com o Rafael também lá, que é importante passar nesses locais com a viatura, de repente fazer um patrulhamento lá, eu acho que vai ser bem legal para o pessoal sentir essa segurança também, ainda mais nos finais de semana, porque o pessoal, fim de semana, geralmente, quando o leve está fechado, o pessoal joga lá o resíduo no local incorreto, né? Então, a gente tentar reforçar isso aí, não sei se é mais com o Rogério agora, se conseguir ampliar alguns leves para funcionar domingo. Eu sei que também exige hora extra de funcionário, mas seria importante tentar reforçar essa questão também do leve abrir fim de semana, aqueles que forem possíveis, né? Eu sei que envolve hora extra, mas a gente seria legal também. E também agradecer vocês pela presença de vocês aqui, né? Vocês estão aqui em bastante número, deve ter uns 20 aqui, né? Profissionais, isso mostra a força de vocês, e como a gente sempre fala aqui, ó, quando a categoria ela é unida, quando vocês estão unidos, vocês conseguem as coisas de vocês. Para vocês conseguirem melhorias, vocês têm que vir nessa casa aqui e lutar por melhorias junto com a gente. O vereador representa vocês, mas como vocês vieram para cá, vocês mostraram união, mostraram força de vontade, numa quinta-feira à noite,
Então já mostra que vocês estão unidos e vocês querem melhorias para o trabalho de vocês. Então quero aqui parabenizar vocês pela participação. A sociedade geralmente não vem muito nessa casa, mas vocês vieram aqui. Paulinho, parabéns pela convocação também. Vocês vieram aqui, estão de parabéns, porque é só com vocês que a gente consegue fazer uma sociedade mais participativa. Então é poder público e privado e vocês, vereador e sociedade civil juntos. Então, parabéns para vocês, parabéns Prefeitura e contem conosco aqui, a gente está para somar com vocês. Estamos juntos. Gustavo, pode falar? Fica à vontade. Vereador Jean. Bom, vereador, sobre a questão de monitoramento, a gente tem alguns pontos em já há câmeras nas imediações do leve. Então, por exemplo, como citado, se eu não me engano, pelo vereador Hernani, do Alto Santana, nós temos uma câmera ali na frente, ela serve para monitoramento de toda a região, mas a gente sabe que em períodos que o leve fecha, 10, 15 minutos depois, inicia esse ato infracionário de descarte irregular. Então, a gente já tem presets, que é as configurações padrões, para que ela monitore aquela região. Porém, a gente identifica que o tempo médio de duração desse ato infracionário, ele é de menos de 1 minuto. É o tempo de você desembarcar do veículo, acessar a caçamba, pegar o material, jogar na porta e ir embora. Então, para a gente autuar ele pessoalmente é muito difícil. Então, o que a gente faz? Tenta pegar pela placa do veículo. Então, quando a gente consegue, quando ela está focada naquele ponto, a gente identifica pela placa do veículo e autua o condutor. O patrulhamento, ele é reforçado principalmente no final de semana, onde a gente não tem tanta demanda assim pelo movimento no centro da cidade. Então, a gente adequa a nossa atuação para esses pontos, a gente já sabe que tem problema. Então, mas apesar da gente passar por lá, o munícipe que vai fazer esse ato infracionário, quando ele vê uma viatura da guarda, que é muito fácil de identificar, ele cessa. Então é difícil a gente, às vezes, conseguir flagrar. Mas a sua indicação faz todo sentido, a gente tenta ampliar essa questão. Mas estava conversando com o Felipe e ele já tem conversas com o Rafa e com a nossa equipe para poder ampliar a estrutura de câmeras do COI 2.0 para que estejam em todos os leves, para inibir essa atuação do ato infracionário de descarte irregular. Não só para resguardar o patrimônio, mas também para ajudar a não dar trabalho para eles limparem depois. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue, por exemplo, identificar que se alguém acessa o local num horário diferente daquilo que é o horário de funcionamento, a gente recebe um alarme automático, sem precisar de um agente intervir nisso, e aí a gente consegue monitorar automaticamente todos os pontos, sem precisar ter um guarda específico para cada câmera. Então, isso já está sendo estudado para poder ser implementado. Obrigado, Gustavo. Mais algum quer falar sobre esse assunto? Felipe? Não? Então, só agradecer aqui vocês pela presença. E quem falou aqui foi o vereador Jean Araújo. Tamo junto. Vereador Daniel. Mariano. Boa noite a todos. Presente aí, secretaria, presidência das comissões, secretários, todos que estão presentes aqui, alguns rostinhos que conheço aí, né, que têm feito um bom trabalho na cidade, que têm colaborado para que a gente possa vencer um desafio aí da questão de hoje do descarte ilegal na cidade. Eu queria começar a minha fala aqui, primeiramente, falar sobre o CDHUs. Como que podemos avançar, um desafio para nós, a questão de hoje, tanto descarte. Vou pegar aqui um exemplo, CDHU do bairro Bandeira Branca 2. Eu fui subprefeito no passado, naquela região ali eu retirei em torno de 60 caminhões, somente do CDHU. Então isso me preocupa, descarte de todos os resíduos, como foi colocado aqui da classificação, como tijolo, blocos, pneus, armários, etc. Como podemos avançar nessa questão? Por que a gente não fazer um trabalho do catatreco, pelo menos uma vez ao mês, para que as pessoas possam ter conscientização, para que possamos fazer um trabalho social dentro da comunidade, pessoas carentes, que têm sua dificuldade. Então, a gente poder levar esse plano de ação, eu queria depois receber essa resposta aí. É um desafio para Jacareí, volto a dizer, mandei muito pelas zonas rurais, pontos viciados. São pontos que, infelizmente, a gente não temos câmeras para registrar do COI, não temos iluminação, descartes são feitos geralmente a parte noturna. Então, a gente sofre muito com isso. E o desgaste que isso traz para o poder público. Você deixa de atender uma demanda para a cidade para ficar recolhendo entulho, resíduos sólidos. A outra questão é sobre a identificação. Eu estava vendo aqui a questão dos leves, finais de semana, a gente conseguir também levar essa informação aos munícipes, que temos leves abertos aos sábados, aos domingos, o porquê fazer descarte legal
A questão também, é uma vergonha para a nossa cidade de Jacareí, descarte na porta dos leves e até no passado, aí no Jardim do Vale, chegaram a colocar fogo. Isso saiu em matéria, muito triste para a nossa cidade. É um desafio, acho que é uma obrigação de todos, não somente do poder público, mas também nós aqui representando a Casa do Poder Legislativo, do Executivo, para que possamos tomar ações e poder levar de encontro para que a gente possa salvar nosso planeta Terra. A questão é dos caçambeiros, desculpa o termo se é isso mesmo, é a gente poder abrir aí uma parceria maior com eles, para que eles possam entregar um maior volume de materiais, porque eu fui subprefeito e o quanto é difícil. Nós temos mais de 600 km de estradas não pavimentadas. A gente sabemos que a gente não consegue utilização somente de doações do portos, como cascalho, a compra é muito cara hoje de a bica corrida. Então, assim, a gente faz essa parceria do reciclado. Eu queria saber como que está a questão do recentulho, porque é muito importante a gente utilizar isso nas estradas para poder trazer também aí um benefício às pessoas das zonas rurais. Vereador, referente ao Catatreco, nós já estamos com um cronograma fechado do mês de novembro, tá? Até dia 28 de novembro, depois posterior a gente lança de dezembro. Então, para aproveitando e deixando registrado, dia 14, amanhã, nós estamos no Jardim Luiza e no Jardim Marcondes. Dia 17, Jardim Primavera e Vera Lúcia. Dia 18, Parque Califórnia, Santana do Pedregulho. Dia 20, Jardim das Indústrias. Dia 21, Conjunto São Benedito. Dia 24, Vila Zezé. Dia 25, Parque dos Príncipes. Dia 27, Jardim do Marquês. E dia 28, Cidade Salvador. Então, esses são já o cronograma fechado do Catatreco do mês de novembro. No início de dezembro, a gente já lança também o mês de dezembro completo. Referente ao que o senhor mencionou dos amigos caçambeiros que estão aqui, eu acho que eles hoje levam lá no aterro, certo? Não? Tá, então eu acho que a gente pode sentar, não sei se vocês têm uma associação, se vocês têm um grupo, eu acho que vocês podem talvez pegar um vereador aqui, que esteja presente, que se candidate, ou o que vocês conheçam, vocês se unirem, montarem um grupo e a gente sentar para conversar, tá, vereadores? Eu acho que seria legal isso, a gente entender o lado deles também, deles no município, que eles fazem essa coleta, e a gente entender e ver o que pode ser feito. Tá, eu deixo a minha sugestão aqui. Sim, Felipe, eu até estava conversando com eles ali fora. Eu acho que a região leste é uma região muito grande e eu acho que ali tem espaço suficiente para estar atendendo as demandas deles, porque às vezes a caçamba do tiro-entulho fica até mais fácil. A pessoa coloca no local, a pessoa enche de carrinho, vai lá com o carrinho, enche, eles retiram, leva até, acho que do outro lado da cidade, né? Meia-lua, né? É isso? Onde vocês descartam. E para aqueles que pegam na caçamba, no caminhão basculhante, eles têm que deslocar uma máquina, tá? Para encher esse caminhão e levar. No final, acaba não sobrando nada. E também eles questionam muito o valor, que o valor está muito alto, está R$ 35,00 o metro cúbico, então eles levam um caminhão de 6 metros, já dá R$ 210,00, e sendo que geralmente os caminhões que eles usam para carregar entulho, não pode ser um caminhão novo, que ele vai estragar, então são caminhões mais antigos e acaba gastando muito, um caminhão deles gera mais ou menos 2 km por litro, né? Mais ou menos, então no final o moi fica mais caro que o peixe. Seu Farni, só contribuir um pouquinho, com relação à caçamba ficar... Seu Farni, só para me entender, você está dizendo deixar uma caçamba fixa num lugar? Eu não entendi isso, desculpa. Não foi isso que eu falei. Eu falei assim, pode virar debate, a pessoa que coloca a caçamba na frente da construção, a pessoa da obra, ele enche com piruzinho essas caçambas. Sim. Aí vem o caminhão, que é o burucutu, né, os outros falam, o rolão, ele pega e puxa aquela caçamba. Sim. É mais fácil para eles locomover essa caçamba para o caminhão. Aonde fica mais caro para eles é o basculhante, que eles têm que deslocar uma máquina, uma
uma reta escavadeira para pegar esse entulho na obra e jogar dentro do caminhão. Aí, no final, fica mais caro para eles, entendeu? Aquela caçamba que você põe em frente, no caso, eles pagam, acho que é R$100 para jogar uma caçamba dessa, mais ou menos isso? Pessoal, vamos lá depois. A caçamba tira entulho. Depois a gente não pode entrar no debate, que é audiência pública, depois a gente vai abrir para eles falarem, Roberto, daí vocês... Não, eu estou explicando, né, que não foi explicado na outra vez. Só contribuir uma coisa que eu acho que é importante falar, que vão assim, todos os resíduos têm uma legislação que tem que ser seguida, né? A CETESB, ela direciona toda a legislação, o meio ambiente, então a gente tem que seguir uma legislação. A gente não pode tentar misturar os resíduos, por isso que deixar uma caçamba em um lugar fixo, mistura-se os resíduos, se perde todos os resíduos. Então, só isso que eu queria contribuir, Paulinho, tá bom? Felipe, é só para concluir, a questão do CDHUs, são 500, 600 famílias mais ou menos. Então, assim, é criar um vínculo, sei que é difícil que eu estou falando aqui, mas criar um vínculo uma vez ao mês, pelo menos, sei lá, tudo dia 30, dia 31, para fazer o catateco passar nessa região, para a gente começar a mudar aquele comportamento das pessoas, tá? Tem muitas pessoas vulneráveis, realmente, desempregadas, não só o Bandeira Branca 2 CDHU, mas também como o Jardim do Vale. Então, assim, a gente fazer uma experiência. Tá? Agradeço a você por essa parceria junto com esses meninos que estão aqui hoje, porque eu acho que é tudo conversando, dialogando, que a gente consegue chegar no objetivo. Tenho certeza que isso vai estar nos ajudando. Trabalhamos aí, o Marcelino lembra muito bem, né, Marcelino? Trabalhamos com a questão do recentulho, ajudava muita gente aí nas zonas rurais. O Roberto também foi subprefeito, sabe disso. Eu acho que é tudo questão de sentar e conversar para a gente ter esse bom diálogo aí dentro da cidade. Vai estar ajudando a todos aí. Tá? Muito obrigado aí vocês. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem, o pessoal que está aqui, os caçambeiros. E é importante hoje a presença de vocês aqui, uma audiência pública que é aberta, né, para toda a população da nossa cidade, que hoje é um problema aqui na nossa cidade em relação à questão do descarte, do lixo. Né, e vocês que estão aqui hoje, é importante porque eu acho que hoje as secretarias que estão aqui, né, que representam o governo, e aí... esses trabalhadores que estão aqui hoje, que são os caçambeiros aqui da nossa cidade, têm uma dificuldade muito grande. Né? Quando fez a rota de caminhão aqui na nossa cidade, eles foram muito prejudicados. Né? Depois a gente teve uma reunião com o prefeito Isaías na época, o secretário de Mobilidade, abriu-se um pouco, e hoje eles ainda continuam sofrendo porque, diferente dos grandes, né, que faz as grandes construções, que eles podem levar para outra cidade. E eles aqui... tem um caminhão, tem uma reta escavadeira, e quem nessa cidade que não faz a reforma no dia a dia, que constrói, e essa é a dificuldade. E aí é um pedido nosso aqui, a gente vai estar abrindo daqui a pouco para que cada um de vocês, ou né, um grupo de vocês, fale do problema de vocês, que é importante a secretaria ouvir, Felipe, e é importante essa abertura que você deu, para que a gente possa sentar depois e construir junto. Construir junto uma forma de ver aonde que eles vão jogar esse resíduo. Hoje nós temos aqui no nosso município aproximadamente 500 quilômetros de estrada rural, que sofre muito, quando chove é barro, quando não chove é poeira, e eu acho que a prefeitura ela tem condições de fazer um trabalho para reutilizar esse material, principalmente o resto de construção. Né? E hoje eu sei que existe a lei, e a gente sofre muito, né? Quando esses meninos estão trabalhando, que a gente vê um caminhão caçamba e a gente vê... Né, e está fazendo o papel deles também, a fiscalização que para, e muitas vezes vai aprender desse caminhão, é o caminhão que eles usam para ganhar o pão de cada dia, mas tudo isso porque não tem local de jogar. Não tem local de jogar. Essa é a realidade que nós encontramos aqui hoje na nossa cidade de Jacareí. A gente sabe da importância que é de preservar o meio ambiente, mas eu acho que nós, enquanto legislativo e o poder público, tem que achar uma solução, porque senão vai parar de construir, vai parar de reformar aqui na nossa cidade, não tem como. E essa é a realidade. Né? E eles querem trabalhar, né, não na clandestinidade, né, nem que a prefeitura arrume. Nós temos aqui na Zona Leste, né, lugares que dá para fazer esse descarte, e assim, eles já nos falaram que não quer nada de graça, que a prefeitura cobre uma taxa simbólica, porque hoje, aqui em Jacareí, praticamente só tem um local, e eles têm que pagar o preço que pede, então é muito caro. Imagina os senhores, se for demolir um muro hoje,
quanto que a pessoa vai pagar, porque a hora que ele for lá para tirar esse entulho, ele vai cobrar em cima da onde ele vai jogar e fazer o descarte desse material, a dificuldade. Né? E aí, de repente, você leva uma multa de R$400, já foi o dia, já foi o mês. Então, é isso, e essa audiência pública é justamente hoje para isso, né, senhor Fábio? Para que a gente possa discutir com os senhores, ouvir os senhores. Hoje está toda a secretaria aqui, né, que cuida do meio ambiente da nossa cidade, que cuida da segurança da nossa cidade, e agora a gente vai estar abrindo para que os senhores possam utilizar, né, esse microfone que está aí, e até o microfone, dizer o nome dos senhores, de que região que é, né, e dizer o problema que os senhores passam aqui nessa cidade, para que nós depois, junto com a secretaria, que nós possamos construir e levar para o nosso prefeito Celso Florencio, para ver no que a gente pode estar fazendo, para que a gente possa atender vocês aqui na nossa cidade de Jacareí, tá bom? A gente vai estar abrindo agora, tá? Não sei se já está ligado aí o microfone, para cada um se dirigir até o microfone e fazer a pergunta. Felipe, pois não, Felipe? Paulinho, só aproveitando a título de curiosidade que você citou para reutilizar o material, tá? Os leves hoje da cidade, até o presente data, até este mês que nós temos levantamento, ele gerou em torno de aproximadamente 11 mil toneladas de entulho limpo. E 100% desse material foi reciclado e aplicado nas estradas rurais. Tá? Só a título de curiosidade para todo mundo saber que o material que entra no leve, ele foi 100% reciclado e reutilizado, tanto na estrada rural, fabricação de bloco, fabricação de intertravado, fabricação de bloquete, ele foi 100% utilizado. O pessoal pode se encaminhar até o microfone, falar o nome, de que região que é. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente, né, de estar expressando o que a gente está passando na cidade, né? E todos aqui têm caminhão, mexemos com terraplanagem, né? Trabalhamos com isso, só que a gente não temos um lugar adequado para jogar o material. Vocês estão falando, o leve, a pessoa enche uma caçamba, vai lá e coloca, beleza. Só que nós que tem caminhão, 7 toneladas, 8, nós não temos onde colocar esse descarte. Então, assim, a gente queria, da parte de vocês, né, para ajudar a gente, porque a gente tinha ambiental onde a gente jogava antes. Só que a ambiental chegou e cortou tudo, acabou tudo. A gente não pode nem entrar lá dentro. Então, assim, nós queríamos de vocês para ajudar a gente a ter um local para a gente poder chegar numa demolição, porque a gente só traz melhoria para a cidade. A gente chega numa casa que é antiga, a gente demole ela, joga ela para o chão, carrega com a máquina no caminhão, a máquina joga no caminhão e nós vamos descartar. Só que assim, aí a polícia vem atrás da gente, quer prender caminhão, quer multar, porque assim, aqui é uma coisa falando, mas lá é outra. E assim, eles estão na razão deles também, porque eles estão trabalhando, certo? Não estão tirando a razão de vocês também. Só que a gente quer de vocês que dê essa atenção para a gente, que olhe para a gente, os caminhoneiros da terraplanagem de Jacareí. A gente só traz melhoria para a cidade, a gente não traz destruição. Então, nós gostaria que vocês pudessem abrir uma exceção para a gente na ambiental. Pô, o resíduo que vai para lá, se eu não me engano, tem até acho que uma máquina lá que fazia esse trabalho de resíduo, né? Está parada, se eu não me engano, né? Então, para vocês verem. Então, assim, se vocês abrirem para a gente, cadastra os caminhões que é de Jacareí, que nós somos moradores de Jacareí, cadastra para nós os caminhões, né? Vamos lá. Quanto que é a taxa? Vamos pagar? A gente paga. Então, a gente quer trabalhar certo com vocês também, certo? É isso aí que a gente quer, um espaço para que a gente pegue o nosso caminhão com um resíduo e vá lá, descarta certinho e a gente pague também. É um carnezinho, não tem importância, mas a gente quer trabalhar de cabeça erguida, né? Não sendo perseguido. A gente quer ser, né? A gente é honesto, trabalha certo, mas a gente quer a ajuda de vocês por isso. Pô, nós sofre tanto aqui em Jacareí por causa disso. Nós não temos onde descartar. É uma perseguição total. Então, assim, peço de coração para vocês poderem ajudar a gente nessa forma aí. Abrir um local para a gente pegar o nosso caminhão, ser cadastrado, ir lá, jogar esse resíduo. A gente paga, não tem importância. Mas desde que seja um valor, né, simbólico, para que ajude também a prefeitura, né, a gente agradece a vocês a estar ajudando nós nessa parte aí. Tá bom? Obrigado. Próximo, mais ao...
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Paulinho, obrigado pela força aí, tá? Pessoal, é o seguinte, temos aqui, igual o Kleber falou, temos aqui, não tem nem, está aqui 70% dos proprietários de máquinas e caminhões. Então, é o seguinte, a gente está sofrendo mesmo, o Kleber está certo, estamos sofrendo sim, tá? Não tem onde jogar o material, precisamos sim. Aterro sanitário, antigamente, nós jogávamos lá. Ia lá, entrava, jogava, não tinha problema nenhum. Agora, a ambiental chegou, pegou a concessão para ela, acabou. Nós que se lasque. Se nós quiser, a polícia está atrás, guarda municipal, como o Kleber falou, parece bandido trabalhando na cidade. É guarda municipal, eles estão fazendo, sim, a parte deles. Mas nós precisamos de um lugar para descartar. Cobra por tonelada, entendeu? Cobra lá, está 35, né, Alemão? Metro cúbico, né? Cobra nossa aí, vamos dizer, R$20 a tonelada, R$15. Quanto? 105 para jogar fora, no lugar privado. E a gente tem um aterro sanitário. Tem um aterro sanitário que vai usar esse material. Ele vai ser descartado, mas vai ser reaproveitável. Entendeu? Ajuda nós, por favor. Vocês são 13, são os 13 que eu tenho certeza que vai dar essa força para nós. Tá bom? Obrigado, tudo de bom. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Gaúcho, Mineiro, Nivaldo. Gaúcho. Vamos lá, gente. Ô Paulinho, posso dar uma contribuição aqui? Primeiro, essa sugestão que o Felipe deu, acho que é importantíssima, formar uma comissão, conversar com a gente, porque a gente precisa entender de fato qual é a dificuldade para que a gente possa encontrar soluções. Não adianta a gente... hoje a gente não vai ter solução nenhuma concreta, mas a gente precisa dessa comissão, ou eles façam uma associação entre eles, né, que também é importante, para que a gente possa, de fato, conversar e a gente conseguir avançar cada vez mais, tá bom? Senhores, boa noite a todos. Agradecer nossos amigos que estão aqui presentes hoje por essa luta. Obrigado, Paulinho, pela atenção. Como nosso amigo disse hoje, a quinta-feira de muita luta, todos aqui poderiam estar nas suas casas com suas famílias. Mas nós temos que reivindicar o que é o melhor para nós, todos aqui, né? Paulinho sabe disso, a dificuldade que nós estamos tendo com esse descarte de material. Se formos pagar por tonelada para particulares, privados que recebem esse material, não compensa para nós trabalharmos. Por quê? Porque envolve uma máquina, o caminhão. Não é um descarte como caçambas, você vai lá com o carrinho, joga o material e vem, a prefeitura leva embora. É totalmente diferente. Aonde você vê um caminhão, uma máquina destruindo alguma coisa, aquilo ali é benefício para a cidade. Por que é benefício para a cidade? Vai gerar impostos, vai gerar vendas de material, vai gerar projetos de prefeitura e tudo muito mais. Então, eu gostaria, em nome de todos os nossos amigos aqui, que vocês dessem uma atenção mais especial para nós, tá? Para que podemos aí fazer uma coisa justa, adequada. E não queremos nada de graça, Paulinho. Nós queremos um local para descarte organizado, que podemos chegar lá com a cabeça erguida. Não tem um guarda municipal atrás de nós, que é o trabalho deles também, eles recebem ordem para isso. Mas nós queremos trabalhar honestamente e não queremos prejudicar o próximo, que seria toda essa Jacareí nossa que estamos em volta, em visto, muitos entulhos que a gente vê para as estradas aí, mas nós, caminhoneiros, com certeza, nós sempre procuramos jogar no lugar adequado. Um grande problema que nós temos é quando um proprietário pede para jogar um material desse num terreno dele que está muito ruim. Nós jogamos, tá?
Mas nós jogamos com o pé atrás, porque se alguém for pego, com certeza o proprietário vai ser multado e nós também. Mas nós queremos simplesmente um local para nós trabalharmos. Obrigado a todos. Mais alguém? Mais alguém não quer se manifestar? Vai lá, Nivaldo. Pessoal, é importante vocês falarem o que acontece para que, né, os senhores secretários que estão aqui hoje, para ouvir também, para que eles possam saber, né, para que eles possam saber do problema de vocês, para depois, quando a gente sentar para discutir, eles já estão inteirados já da situação. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. Eu queria dizer aqui para vocês que nós eu sou filho de Jacareí, eu trabalho aqui desde os anos 60. Eu estou com 70 e tralalá. Então, todos nós, se vocês olharem, todos nós somos veteranos. Entendeu? E não tem nenhum moleque. É todo jeito que acorda de manhã, vai trabalhar, vai cuidar da vida. Então, a gente quer que as coisas funcionem muito bem para todo mundo. Porque veterano que nem nós, a rapaziada nova, ninguém quer mais entrar no mercado. Então, a cidade depende de pessoas como nós também. Eu estou aqui desde os anos 60, eu vi Jacareí crescer, eu vi fazer a ponte 1, a ponte 2, eu vi muita coisa. Então, queremos que deixamos nós trabalhar em paz, porque nós não somos bandidos para você estar trabalhando e daqui a pouco a polícia, está todo mundo atrás de você. Então, eu estou com 72 anos, continuo trabalhando, sou aposentado, porque a aposentadoria minha é pequena, eu tenho que cuidar dos netos hoje. Então, eu agradeço ao Paulinho, agradeço a todos vocês aí empenhados na solução do problema e agradeço a todos os meus companheiros que estão aqui para a gente caminhar de mãos dadas e a cidade continuar crescendo. Muito obrigado a todos. Tá? Boa noite. Mais alguém? Boa noite a todos. Meu nome é Luiz, moro no Parque Santo Antônio. E meu pai tem caminhão desde os meus 7 anos de idade. Já faz mais de uns 32 anos que meu pai trabalha com caminhão aqui na nossa cidade. Antigamente, quando eu tirei minha carta, minha habilitação, quando eu tinha 21 anos de caminhão, a gente jogava entulho em cima do lixo, lá no lixão, onde é ambiental hoje. E hoje nós não temos um local adequado que a prefeitura possa nos ajudar a jogar esses materiais, né? O que é construção civil? Construção civil é o setor da indústria que se dedica à construção, reforma, manutenção de edificações e infraestrutura como casas, prédios, estradas e pontes. Entre a construção civil, que é uma das setores que mais é necessário trabalho e onde mais cresce no Brasil, onde há muito investimento do nosso governo, existem também as reformas. E entre as reformas estão as demolições de casas. Entre as reformas e as construções estão resíduos que acabam sendo descartados após as construções. E para onde vai isso? Eu gostaria de falar um pouquinho de custo com vocês. Sabe por quê? Porque o custo não vai sair do meu bolso. O custo vai sair do bolso de vocês que um dia constroem.
O bolso vai sair do filho de vocês, que um dia vai ter que reformar uma casa, vai comprar uma casa de leilão, vai ter que reformar. O custo vai sair do nosso bolso mesmo. É do meu bolso e do seu bolso. É muito fácil eu pegar 1 metro quadrado, um metro cúbico e jogar lá no leve. Eu faço isso também. Agora, quando a gente vai demolir uma casa de um terreno aí de 5 metros de frente, 20, 30 de comprimento, quantos caminhões saem? Vocês sabem? Um dia de máquina de retroescavadeira está R$ 1.400, mais ou menos. Um caminhão para ser tirado, quando a gente demole uma casa desse tamanho, de 5 por 30, vai sair em média umas quase R$10 de entulho. A gente vai levar para onde? Para São Paulo? O custo disso vai ficar para quem? Quem é que vai construir? Quem é que vai querer reformar uma casa se o custo for elevado? Quem é que vai querer fazer isso aqui em Jacareí? Daqui a pouco não é viável construir em Jacareí, porque nós aqui de Jacareí, nós não temos um local adequado para descarte. Inventa-se uma história que se leva para longe, mas não é. Não se leva para longe. Não tem como, não é viável. No bolso de todos nós, não é viável isso. Então, como prefeitura, como cidade, como uma cidade que pensa numa construção civil, que cresce, a gente precisa ter essa disponibilidade aqui dentro da nossa cidade. Nós queremos trabalhar honestamente, do jeito certo, da forma correta. Obrigado pela oportunidade. Mais alguém para se manifestar de vocês? Tem uma pergunta aqui do internauta. Moro na Zona Oeste e gostaria de saber por que não existe coleta seletiva por toda a cidade. Quem pode responder? Respondendo ele, a Zona Oeste, nós temos o leve lá do lado do SESI, o leve autos, a coleta seletiva. Tem o caminhão da coleta seletiva que faz o caminho, sim. Deixa eu só ver na programação, só um minuto. Enquanto o Felipe procura a resposta aí, a gente sabe que a coleta seletiva ela está sendo ampliada na cidade. A gente não consegue fazer em 100% do território do município, mas a tendência é sempre ir ampliando ano a ano para que a gente atinja todo o município de Jacareí. Tá? Nesse momento, eu sei que algumas regiões já são contempladas dia de semanas, essa coleta seletiva. Região Oeste deve ter algum lugar que já é contemplado, né, Felipe? Sim, se ele puder falar até o bairro dele, eu consigo ver qual o dia da semana que a gente passa lá. Que eu tenho aqui mapeado isso. Certo. Depois, se ele puder, o Muniz puder entrar em contato, a gente passa para você. Localizei aqui. A região Oeste a gente passa na segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira. Todos os bairros da região Oeste são... Todos os bairros na segunda-feira? Segunda-feira, exatamente. Perfeito. Mais alguém quer se pronunciar de vocês aí? Pessoal, eu queria fazer uma proposta aqui para vocês que estão aqui hoje, secretário, Roberto Abreu, Felipe, Meio Ambiente, que vocês tirassem uma comissão de 3 pessoas, aí, e que em breve a gente sentaria, Roberto, né, com a Secretaria de Governo e junto com esses 3, né, da comissão que vocês... Pode tirar entre vocês depois e passar para a gente. E aí, daqui uns 10 dias, mais ou menos, Roberto, tá bom? Para fazer uma reunião. Pode ser uns 10 dias, a gente pode marcar uma reunião. É importante ressaltar, a gente não está de maneira nenhuma falando, mas a questão que essa problemática de vocês não tinham chego para nós oficialmente. É importante chegar pela casa também dos vereadores, que também é um lugar ideal para chegar. Mas sempre que vocês tiverem alguma demanda com a prefeitura, é importante chegar para as secretarias e falar qual a situação de vocês para que a gente possa pensar numa solução.
chegou dessa maneira hoje aqui, tranquilo para a gente tentar resolver. A gente marca daqui a 10 dias essa reunião com uma comissão de vocês, mas ressalto, é importante fazer uma associação, porque a associação fortalece sempre o grupo consegue enxergar mais os nortes, e a gente está à disposição como prefeitura para ouvi-los e procurar caminhos para resolver a situação. Pois não? Liga para ele lá, Maria. Alô? Gostaria só de dar mais uma ressalva no que eu comentei. Por exemplo, uma casa a ser demolida, nessa quantidade que eu falei, para ser levado, por exemplo, para São Paulo num dia, teria que ter uma carreta para levar todo esse material para São Paulo. Nossa cidade comportaria uma carreta no centro da cidade para te movimentar isso aí? Movimenta-se carreta no centro da nossa cidade, gente? Então, imagina agora a gente ter que, se a gente gasta 2 dias para demolir uma casa dessa, tentando achar algum lugar em Jacareí para levar esses resíduos, imagina daqui para São Paulo quanto nós gastaríamos, quanto tempo gastaríamos, como que funcionaria isso? O custo só aumentaria, fora a mobilidade e trânsito da nossa cidade, que ficaria mais complicado que já está. Obrigado. Mais alguém? Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os presentes. Pessoal, foi posto muito em questão aqui hoje a situação dos leves da cidade, certo? E uma caçamba de coleta de entulho que fica nos leves da cidade, ela comporta, vamos colocar ali estourando 4,5 metros de entulho cúbicos, isso aí, certo? A pessoa contrata uma caminhonete de pequeno ou médio porte para fazer uma retirada de entulho para depositar num leve. Depois dessa audiência pública de hoje, muita gente vai levar entulho ao leve. Aí o cara paga um frete, o cara que pegou o frete carrega o caminhãozinho, a caminhonete, uma carretinha e vai levar no leve. Chega lá, a caçamba do entulho está cheia. Ele vai voltar com esse entulho para a casa do cliente? Ele vai levar para a casa dele? Ele vai descartar nos locais onde vocês estão tendo problema com o entulho. Ele recebeu o frete, ele tem que destinar esse entulho em algum lugar. Ele está contando com o leve não comporta. Porque o leve não consegue manter caçamba, que faz a coleta de entulho, limpa durante o dia todo. E uma reforma de pequeno e médio porte, uma única pessoa enche uma caçamba dessa. E o cara que pegou o frete e está com entulho na carroceria, ele vai fazer o quê? Descartar de maneira incorreta. Jogar aonde a gente acabou de comentar que agora que não pode ser jogado. Então, o que era para ser opção de resolver um problema, virou opção para se tornar mais problema. O cara não vai voltar com o entulho para trás. Ele não vai chegar na casa do cliente e falar assim, está aqui seu entulho, porque a caçamba do leve está cheia, não dá para despejar lá. O cara falou, te paguei, não, se vira. O cara vai chegar em qualquer lugar e vai jogar. Um caminhão grande, que nem os nossos, não vai estar jogando entulho em qualquer lugar. É visível, é notável. Qualquer munícipe passar com um carro ali, que nem foi dito aqui, não é aceito uma foto de um munícipe numa denúncia. Mas ele vai fotografar. Um guarda municipal vai acompanhar a gente, um caminhão carregado, e vai querer saber onde a gente vai descartar. Certo? Vai prejudicar todos os colegas aqui presentes. E a gente também não tem um local adequado para descartar. Hoje, a gente não pode pegar uma limpeza de médio porte de entulho, porque a gente não tem um local para descartar. Então, a gente descarta em locais aqui na cidade, onde o pessoal cobra um determinado valor para a gente poder descartar. Aí, esse valor, a gente não pode tirar do bolso da gente, a gente ganha o frete. A gente tem que tirar do cliente. Fica caro para o cliente. O cliente pega uma caminhonete pequena, paga, o cara joga em qualquer lugar, está resolvido o problema do cliente. Então, o problema do descarte ilegal está aí. É nós que fazemos o descarte legal e não tem onde colocar o nosso material. Não tem para onde levar, não tem para onde destinar. E a gente não pega o serviço. Em torno de 100 e... Quanto está pagando a tonelada? 105, 110 a tonelada. Um caminhão pequeno aqui, brincando, ele passa das 10 toneladas. E aí?
Entendeu? Então, os leves, infelizmente, não comportam todo o entulho que a cidade gera também. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, quero aqui agradecer a unidade de vocês, agradecer às secretarias que aqui estão no dia de hoje, para que a gente fizesse essa audiência pública, dizer para vocês que nós, do governo, vamos fazer todo o esforço para estar solucionando esse problema de vocês. O prefeito Celso Florencio está aberto para o diálogo, é um prefeito também que é solidário à luta de vocês, e junto eu tenho certeza que nós vamos achar uma solução para esse problema. Eu sei do trabalho de vocês nessa cidade, a gente tem um respeito enorme, por essa categoria de motorista, eu venho dessa categoria também, e vocês podem estar na certeza que a gente vai trabalhar muito junto com a secretaria aqui para que a gente possa, junto, achar uma solução para esse caso, para que vocês não possam trabalhar tranquilo, para que vocês possam sair de manhã, saber que vai trabalhar sossegado. E aqui muitos falou da perseguição, assim, não, eu acho que não é perseguição, é porque existe uma lei hoje, ela tem que ser cumprida, e muitas vezes, se o servidor público não cumprir essa lei, não fazer valer essa lei, ele está precarizando, e aí fica difícil. Mas eu tenho certeza que junto a gente vai conseguir achar uma solução para que a gente resolva esse problema de vocês, tá bom? E aí, Lazinho, depois você vê, você faz essa comissão aí, 3 pessoas aí, você passa para a gente, que a gente marca essa reunião junto com o secretário aqui, para que a gente possa discutir em conjunto, tá bom? Pessoal, agradeço. Quero aqui agradecer a presença de todos, todo o secretário, que participaram aqui no dia de hoje, dessa audiência pública, agradecer aos vereadores que estão aqui no dia de hoje, agradecer também todos os assessores, diretores que estão aqui, sua respectiva diretoria. E às 19h51, declaro encerrado a presente audiência pública. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.